mas que o preço não caiu, saiba que essa prática é mais comum do que a gente pensa e tem até um nome, reduflação. E Ana Rebeca Passos chega agora para explicar como e por que isso acontece. Ana, bom dia. A prática não é tão antiga assim, né? Para você, bom dia a todos, e nem é ilegal, tá? Agora a empresa precisa informar ao consumidor o que está acontecendo. Então é pagar, no nosso caso, mais por menos, tá? No entendimento geral. Até porque diminui a quantidade daquele produto, mas o preço continua o mesmo. A gente vai entender melhor agora com o economista Jardim Rodrigues. Jardim, essa prática já existe, não é? Não é ilegal, mas o consumidor precisa estar ciente do que as empresas estão fazendo. Essa informação tem que vir aonde? Bom dia. Bom dia, paz e bem a todos que nos veem e nos ouvem. Vê só, primeiro a gente tem que entender o que é reduflação. É a junção de duas palavras, que vai ser inflação. O que é inflação? É o aumento geral dos preços, e redução, né, que é a diminuição. E aí é uma estratégia que a indústria tem com que ela vai diminuir a quantidade de um produto para tentar manter o mesmo preço, né, e o consumidor não perceba que aquele produto aumentou de preço. E em quais produtos a gente já pode notar isso? Por exemplo, um pacote de biscoito, de salgadinho, o que mais? Um refrigerante? Veja, é uma prática geral na indústria. Por exemplo, o arroz, a gente consegue perceber que ele aumentou, porque ficaria até estranho 800 gramas de arroz, por exemplo. Mas quando a gente vê um biscoito, ele vai diminuindo de tamanho para tentar manter um preço. Um clássico também é os refrigerantes, né? A gente tinha a latinha de 350 ml, que ainda existe, mas aí com o preço antigo da latinha de 350 ml, hoje tem uma menorzinha. Então, assim, o consumidor ele consegue levar o produto ainda por aquele preço, porém em menos quantidade. Isso aí é o que a gente chama de reduflação. O consumidor tem perdido com isso? Já está no Código de Defesa do Consumidor que isso é uma prática das empresas? Veja, é uma perda de poder de compra, né? Porque se a gente antes levava 350 gramas de biscoito, por exemplo, hoje a gente vai levar 300 pagando o mesmo preço, né? Porque aí, se a indústria não fizesse essa redução, o preço iria aumentar e o consumidor perceberia mais facilmente. Porém, o fabricante que faz isso, ele tem que deixar claro para o consumidor. E se a gente vê, como a gente tem conversado, é uma prática comum. Eu já vi isso até em sabonete líquido. Ele ficou menor e tem lá a mensagem dizendo que diminuiu aí a quantidade de sabonete que tinha naquela embalagem. Então, cabe ao consumidor, de fato, ler o rótulo, ler as embalagens. Quais as estratégias esse consumidor tem que adotar para não ser totalmente lesado, né? Isso, tem que ficar atento, ler bem a embalagem. E algo que eu quero trazer aqui também, que não é reduflação, o que a indústria está fazendo hoje, é até um tema depois para a gente conversar, é que ela muda alguns ingredientes do produto para tentar manter um preço. Se a gente vê isso, a gente vai ter o leite em pó e vai ter o composto lácteo, que é um pouco mais barato. Então, o consumidor tem que ficar atento. Além da diminuição da quantidade do produto ofertado, também saber se é aquele produto mesmo que está levando. A gente vê muito isso, por exemplo, requeijão. Aí tem outro tipo de produto que vai chamar composto lácteo, que não é um requeijão. O requeijão. Iogurte também a gente vai ter essa prática. Então, o consumidor tem que ficar atento e vale a velha dica, sempre pesquisar. Comparar tamanhos, preços, aproveitar as promoções, talvez? Isso exatamente. Eu costumo dizer que o consumidor ele sempre tem que ir com uma calculadorazinha no mercado, porque aí ele calcular a grama daquele produto para saber qual que está mais valendo a pena. A gente tem um déficit, né, de pessoas que não se importam com a economia, porque uma situação como essa, que já acontece, é uma prática comum, não é ilegal, a gente paga mais por menos e fica por isso mesmo. A gente não entende, de fato, o que é fazer economia ou a economia do país? Veja, exatamente. Muitas vezes o consumidor não tem essa preocupação. E também o seguinte, às vezes a necessidade é tanta
que ele não tem como fazer esse raciocínio. Ele está com dinheiro curto e precisa levar um pouco de cada produto. E aí não tem como ele fazer esse tipo de raciocínio para fazer a escolha melhor. Então, sempre o que vale, sempre o que é recomendado, é aquela coisa que todo mundo já sabe. Se você conversar com o pessoal mais antigo, que gosta de ir da feira livre, todo mundo já sabe. É a velha pesquisa. Às vezes um mercado é um preço, você andou 2 casas para frente, tem outro mercado ali e está com um preço diferente. Então, o que vale é você fazer essa pesquisa e sempre ficar muito atento aí para não levar o famoso gato por lebre. A gente pode encerrar, Jardim Rodrigues. A inflação, se ela aumentar, as empresas tomam outras medidas? Já que a reduflação é a junção de redução e inflação? Isso. A reduflação, a empresa ela tenta fazer ao máximo para não tentar repassar, entre aspas, aquele aumento para o consumidor. Quando ela já faz isso, mas os preços dos insumos aumentam, então o que é que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar o preço, tem que repassar isso para o consumidor. Então, a inflação nada mais é do que a redução do poder de compra. Porque se hoje eu compro um biscoito a R$1 e eu tenho uma inflação de 20%, para eu comprar aquele mesmo biscoito, vou ter que pagar R$1,20. Ou aquele mesmo biscoito diminuído da quantidade que ele era vendido. Isso, exatamente. Para continuar pagando R$1. Tá certo. Jader Rodrigues, muito obrigada, viu, pelas informações e orientações. É de fato mesmo ficar atento ao que a gente está comprando, levando para casa, né? Exatamente. Desejo a todos aí um excelente mês de julho e sempre ficar atento aí nas compras. Muito bem. Laís, eu volto contigo, né? Um assunto muito bom. E sempre que envolve consumidor, de fato, ficar atento ao que a gente está comprando, né? E o que está pagando também. Laís. Isso aí, Ana. Obrigado aí pelas orientações junto ao Jader. É importante a gente estar sempre atento, porque